Quero saudar os irmãos queridos na paz e no amor de Cristo Jesus, amém? Quero também deixar registrado aqui a minha gratidão ao carinho, a maneira tão carinhosa que os irmãos têm acolhido a gente, especialmente a Trindade da Graça, né? O pastor Júlio, o pastor Daniel, o pastor Valdério, né? A Trindade da Graça, da Igreja Presbiteriana da Graça, que tem nos acolhido aqui sempre que necessário. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma outra mensagem. Eu tinha divulgado que queria falar sobre a questão da tentação, mas desde manhã Deus tem incomodado meu coração com outro tema. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo de número 37. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, ainda que a sua versão seja diferente da minha. A minha é revista e atualizada, a sua deve ser NVI, como é aquela versão que está sendo projetada muitas vezes na tela. Então fique com a sua Bíblia aberta. Nós viemos para entender a palavra, para expor a palavra, para crescer na palavra. Vamos ficar em pé? Eu vou fazer a leitura dessa passagem, você acompanha na sua Bíblia silenciosamente. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar no meio deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e esses ossos estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Disse-me o Senhor: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos secos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela ao povo meu. Vos trarei a terra de Israel, saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isso, eu fiz isso, diz o Senhor. Nós oramos nesse instante, ó Deus, buscando na Tua presença a direção, ó Deus, e o entendimento e a compreensão dessa passagem que o Senhor revelou lá no passado, tão distante, ó Deus, quase 2.800 anos atrás. E ó Deus, que essa palavra seja viva e eficaz aos nossos corações, na vida do Teu povo nos dias atuais.
Nós te pedimos isso, visita cada coração, abençoa com a compreensão, a elucidação e o crescimento na tua vontade. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Nessa noite eu quero meditar com os irmãos sobre essa passagem bíblica que fala para a gente sobre um tema especial: avivamento. Avivamento na vida do povo de Deus. Esse texto fala para a gente, como você leu comigo e acompanhou na sua Bíblia, que o povo de Israel estava como um vale cemitério, ossos secos, gente que dizia: pereceu a nossa esperança, gente que dizia: estamos de todo exterminados, os nossos olhos se secaram, não há alegria na nossa vida, não há entusiasmo na nossa fé, não há esperança no nosso futuro. Quando nós lemos esse texto não está falando de um povo ímpio, não está falando de qualquer outra nação sobre a face da terra. Esse texto está falando, está se dirigindo, está se reportando ao povo de Deus. No Antigo Testamento, esse texto que está se reportando ao povo de Israel, Israel que estava no tempo de cativeiro, Israel que estava longe da sua terra, Israel que estava distante do templo, Israel que estava com o seu coração despedaçado por conta dos anos de escravidão. Mas esse texto fala do povo de Deus. Você e eu, hoje, somos povo de Deus. E como povo de Deus que somos, não poucas vezes nós nos percebemos exatamente como a descrição deste texto nos traz. Gente sem esperança, gente sem alegria, gente tomada por perplexidade, gente que está num cativeiro levado por conta dos seus próprios pecados, erros, decisões equivocadas, gente que olha ao seu redor e não vê expectativa de dias melhores, gente que olha para o futuro e não vê perspectiva de uma ação diferenciada. Só há choro. Isso me faz lembrar o Salmo de número 137, nós nos assentávamos às margens dos rios da Babilônia, os nossos dominadores nos pediam que cantássemos canções. Como cantaríamos a canção do Senhor em terra estranha? Nós nos assentávamos e chorávamos, pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros que lá havia. Tempo de cativeiro, tempo de dias difíceis, tempo de deserto, tempo de sequidão de alma. Muitas vezes o povo de Deus está exatamente vivendo essa realidade. E não obstante isso, nós queremos produzir artificialmente um avivamento na vida do povo de Deus. O que mais me preocupa não é o povo de Deus passar por dias de sequidão. O que mais me preocupa não é percebermos que muitas vezes nós, como povo de Deus, pastores, líderes, liderados, estamos às vezes nessa situação como que sem esperança, sem contentamento, sem alegria, sem sonhos, sem o coração queimando, sem fé atuando, distante do ideal de Deus. O que me preocupa é que muitas vezes nós queremos produzir artificialmente um avivamento na vida do povo. E quando nós queremos produzir artificialmente um avivamento na vida do povo de Deus, as coisas vão se tornar ainda piores. E é por isso que eu quero convidar você a mergulhar comigo na passagem bíblica dessa noite. Ezequiel capítulo 37 fala que o povo estava no cativeiro. E no cativeiro, longe das coisas do Senhor, do templo do Senhor, da casa do Senhor, do povo do Senhor, da fé do Senhor, do monte do Senhor, o povo começou a definhar na sua fé, a esfriar no seu amor e a perder a sua esperança. Era um povo de Deus, mas era um povo de Deus cascudo. As coisas não entravam mais, não penetravam no coração. Havia como que uma redoma de insensibilidade. O próprio texto diz que eles eram apresentados como um vale cemitério, mortos, gente que estava com ossos sequíssimos.
Esse é o retrato que nós começamos a enxergar no capítulo de número 37. E quando nós vemos isso, Deus chama o profeta para mudar aquele quadro. Deus não está satisfeito em ver o seu povo em um estado de sequidão, de isolação, sequidão espiritual, mornidão na fé, falta de esperança, fragilidade no amor. Deus chama o profeta para avivar aquela obra. Se você leu comigo o texto, você percebe que com os primeiros versículos Deus diz para o profeta: o que é que você vê diante de você? Ele diz: eu vejo um vale cemitério, um vale cheio de ossos. Anda nesses ossos. O que é que você diz? Eles estão sequíssimos. E como é que termina o texto? Dizendo que este povo se tornou um exército poderoso, um exército forte, um exército irresistível, um exército vitorioso. Como é que Deus trabalha na vida do seu povo, produzindo um avivamento, fazendo com que um vale cemitério se torne um exército poderoso, contagiante, vibrante, vitorioso. Algumas coisas que a gente precisa meditar sobre o avivamento. Em primeiro lugar, não há avivamento verdadeiro, genuíno, que não parta do trono de Deus. Não existe avivamento que comece no homem. Isso é antropocentrismo, isso é humanismo disfarçado de cristianismo. Avivamento começa com a intenção de Deus, começa com as ordens de Deus, começa com o mover de Deus, começa com Deus. É Deus o sujeito do avivamento. Muitas vezes nós vemos placas comerciais, outdoors, fabricando um pseudo-avivamento, um avivamento artificial. Vamos aparecer em tal lugar, porque em tal lugar vai ser o dia do avivamento. Deus não marca dias, Deus não marca horas, Deus marca corações. O texto diz para a gente: veio sobre mim a mão do Senhor. Começa a perceber, Ele me levou, Deus veio, Deus me levou. O texto diz: Deus me fez andar em torno destes ossos, Deus me perguntou, Deus me disse: profetiza. Se você vai olhando todo o texto, termina dizendo: eu disse isso e eu fiz isso. Se você quer de fato um avivamento que não seja essa banalização da fé emocionalizada que está sendo hoje em dia veiculada em todo canto, entenda, busque a Deus. É em Deus que começa o avivamento. Ele é o sujeito da ação, é Ele que age, é Ele quem convoca, é Ele quem chama, é Ele quem dá a palavra. Deus, não o homem. Infelizmente hoje o nosso evangelho é um evangelho antropocêntrico. É o homem que está no centro, é o homem que puxa a situação, é o homem que faz as coisas acontecer. E quando isso acontece, o nosso evangelho se torna um evangelho artificial. É aquilo que Paulo escreveu aos Gálatas: eu estou surpreso que vocês já passaram do caminho de Cristo para um outro evangelho qualquer. Você quer um avivamento para a sua vida cristã? Você quer um avivamento para a sua família? Você quer um avivamento para a sua igreja? Entenda que as coisas começam em Deus. Deus é que faz essa obra. A obra do avivamento é uma obra de Deus. Preste atenção, a palavra avivamento não existe nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Não é uma palavra bíblica a palavra avivamento, como trindade também não é uma palavra bíblica, mas o conceito de avivamento está presente. Abacuque orou dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Se a palavra avivamento não está, o verbo avivar, tornar a trazer vida, está. E nas palavras de Abacuque, capítulo 2, é Deus quem aviva a obra. Mas há uma segunda lição que esse texto nos apresenta. Se nós queremos um avivamento,
nós precisamos ter uma sensibilidade, uma intimidade, uma profundidade de relacionamento com a Trindade. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se é Deus quem opera, o primeiro momento desse avivamento é trazer o povo de Deus para perto de Deus. É fazer com que esse povo experimente a grandeza do seu ser, a beleza do seu ser, a intimidade do seu ser. E esse ser é descrito no texto como sendo a Trindade. Avivamento sem conhecimento em profundidade da divindade é simplesmente emocionalismo. E emocionalismo, qualquer show de artista popular brasileiro, qualquer bloco de carnaval produz. As imagens da semana passada, aqui em Salvador, mostravam milhares, centenas de pessoas atrás de trios elétricos, completamente emocionadas. Emocionalismo não é obra de Deus. Obra de Deus é avivamento. E quando o avivamento se constrói na vida do seu povo, se adensa o conhecimento de Deus, a intimidade com Deus, um povo que não conhece o seu Deus, não pode experimentar um avivamento. Um povo que é analfabeto da relação com Deus, não pode prover no seu dia a dia a experiência de um avivamento. O texto diz para a gente: disse-me o Senhor, levou-me pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Verso 2: e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale. Esses ossos estavam sequíssimos. Então me perguntou o Senhor: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Eu respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Começa aqui uma relação de intimidade com a Trindade. Deus o Pai começa a falar com o profeta, começa a ministrar ao profeta, e ele pergunta ao profeta: esses ossos podem reviver? Ora, o profeta poderia, pensando no poder de Deus, dizer: claro, Senhor, claro que podem. E Deus então diria: então faça. Se eles podem reviver, faça com que eles vivam. Mas se o profeta pensasse na sua insignificância e dissesse, diante da sua incapacidade de poder: não, Senhor, não podem, Deus poderia responder para o profeta: acaso há alguma coisa difícil demais para mim? Então, com sabedoria, o profeta responde: Tu o sabes, Senhor. Porque se tu quiseres fazer, nada pode impedi-lo. Se tu não quiseres fazer, nada poderá fazê-lo. Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E essa oração estava se dirigindo a Deus Pai. Jesus, como Deus Filho, ensinando aos discípulos a oração do Pai Nosso, e diz: seja feita a tua vontade. O que o profeta está dizendo: seja feita a tua vontade, tu sabes. Mas ao mesmo tempo que há uma relação com o Pai, há uma relação com o Filho. Aonde está o Filho aqui? João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. O que é o Verbo? É a palavra. O que é a palavra? Olha aí na sua Bíblia. Então o texto diz: profetiza a estes ossos e diz-lhes, verso 4: ossos secos, ouvi o quê? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Se num primeiro momento o avivamento tem uma relação de intimidade com a vontade de Deus, num segundo momento com Deus Pai, num segundo momento há aqui uma relação de profundidade com o ouvir a palavra
de Deus. Quem é a palavra? Cristo é a palavra, Ele é o verbo. No princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Essa palavra se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória. Cristo é a palavra. E quando há avivamento, Cristo é adensado, a palavra é adensada no coração da igreja. Mas há uma outra questão. Nós vimos o Pai, cuja vontade precisa ser buscada. Nós vimos o Filho, cuja palavra é encarnada. Nós vemos o Espírito, profetiza o Espírito. E o Espírito traria vida sobre estes ossos secos. Aqui no texto você tem Pai, você tem o Filho, e você tem o Espírito Santo trabalhando em prol de um avivamento na vida do seu povo. Mas há uma terceira lição que esse texto nos ensina. A terceira lição que esse texto nos ensina é que não existe avivamento sem que haja obediência à voz de Deus. O texto diz: profetiza a estes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Verso 5, assim diz o Senhor a estes ossos secos. Versículo de número 7 agora: então profetizei segundo me fora ordenado. O profeta obedeceu à voz de Deus. Guarde o que eu vou te falar. No avivamento, enquanto a gente obedece, a bênção de Deus desce e a vida entre nós floresce. Enquanto a gente obedece, enquanto a gente ouve e põe em prática o que Deus quer, ou seja, obedece, a bênção de Deus desce e a vida entre nós floresce. Olha o que o texto diz: então profetizei segundo me fora ordenado. Verso 7, olha para a sua Bíblia. Enquanto eu profetizava, enquanto eu obedecia, enquanto eu fazia o que eu tinha que fazer para a glória de Deus, enquanto eu fazia isso, as coisas começaram a mudar na vida do povo de Deus. Aleluia! Nós queremos mudanças, nós queremos igreja avivada, nós queremos casas consagradas, nós queremos vidas inflamadas, mas nós não queremos obedecer, nós não queremos ser fiéis, nós não queremos comprometimento, nós não queremos viver de acordo com a vontade do Senhor. Nós somos os nossos próprios deuses, nós somos os nossos próprios senhores, nós damos a voz de comando a nós mesmos, e enquanto nós fizermos isso, nós não passaremos de um amontoado de ossos secos. Somos povo de Deus, mas somos vale cemitério. Quantas pessoas entram no meio da igreja, na hora do culto, e saem vazias? Porque estão ali diante de um vale cemitério. Não tem carne, não tem comida, não tem espírito, não tem alimento. Deus nos chama a obedecer, porque enquanto a gente obedece, a bênção, enquanto eu o profetizava, houve um barulho, um ruído de ossos que se batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu ouro. Eu ouvi, olhei e vi que havia tendões. Veja, enquanto ele obedecia, Deus agia e a vida se movia. Mas há uma quarta lição que esse texto nos apresenta. Se nós queremos um avivamento, nós precisamos entender que o avivamento não é para determinadas pessoas especiais na comunidade. O avivamento é para os líderes, o avivamento é para os anciãos, o avivamento são para os diretores de ministérios. Não, o texto aqui está falando do povo. Quem se colocou em pé não foi uma parcela, quem se colocou em pé foi o povo de Deus. Ossos secos que se transformaram num exército. E o povo de Deus é composto de gente idosa, de gente adulta, de gente jovem, de homens, de mulheres, de crianças, de rapazes, de donzelas.
Avivamento é para um povo que começa a conhecer Deus na sua profundidade e perceber pela obediência as coisas maravilhosas que o Senhor vai fazendo no seu meio, vai pondo osso com osso, vai pondo tendão sobre tendão, estendendo pele, vai trabalhando a restauração, vai transformando o coração, vai trazendo uma realidade que nunca se pensava ver a partir daquele vale cemitério, coisas que só Deus pode fazer. Mas, queridos, isso não é só para um grupo. Isso é para quem está aqui na frente, mas é para quem está lá embaixo também. A vitória do povo de Deus, isso me faz lembrar de Moisés, Josué, Arão, quando estavam tendo uma das batalhas no deserto, a primeira batalha contra os inimigos externos. E Moisés sobe ao monte e estende as mãos, invocando a bênção de Deus. Enquanto Moisés abençoava, lá embaixo, na guerra, na batalha, Josué prevalecia com o exército. Só que Moisés cansava, ele já era idoso, e a mão começava a baixar. E a Bíblia diz que quando a mão de Moisés baixava, o povo começava a perder. Levanta a mão, o povo vence, abaixa a mão, o povo perde. E aí os dois auxiliares de Moisés perceberam a situação, estenderam as mãos de Moisés, se colocaram embaixo de uma, debaixo da outra, para que a mão ficasse estendida, para que a bênção continuasse presente. E o exército de Israel se tornou vitorioso. Não foi a vitória de Moisés, não foi a vitória de Arão e que sustentaram os braços de Moisés, não foi a vitória de Josué, o general do exército de Moisés, não foi a vitória dos soldados, foi a vitória do povo de Deus. Avivamento vai fazer uma transformação na estrutura da vida do povo de Deus. Eu queria finalizar a nossa reflexão fazendo um desafio à sua oração. O texto diz exatamente sobre isso: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Quando a obra de Deus começa a ser feita, a partir de um avivamento de restauração na vida daquele que está seco, quebrado, não apenas a qualidade deste povo se manifesta. Um povo que tem agora uma perspectiva de um exército forte, poderoso, com tendões, mas também com espírito. Mas um povo numeroso. As coisas começam a se expandir para todos os lados. Queridos, hoje nós temos, especialmente no mundo ocidental, igrejas que estão fechando. As grandes igrejas da Reforma se tornaram museus. Você vai na Alemanha, você vai na Inglaterra. A gente morou nos Estados Unidos quase 5 anos. Igrejas históricas reúnem hoje movimentos homossexuais, festas carnais, são apenas santuários de visitação ocasionais, históricas. Igrejas fechando. Na Europa, muitas igrejas estão se transformando em bares, quando não são compradas para se transformarem em mesquitas muçulmanas. A fé está desvanecendo em muitos lugares, em muitos lugares. A gente pode falar isso dentro da perspectiva do mundo ocidental, mas a gente pode também falar sobre isso dentro da perspectiva local, dentro da perspectiva pessoal. Quantas vezes a nossa fé está se enfraquecendo? Quantas vezes nós estamos como este povo dizendo, pereceu a nossa esperança? Quantas vezes nós estamos com o coração tão cheio de amargura e de tristeza, que é como se os nossos ossos estivessem secos dentro de nós? É hora da gente entender que Deus quer fazer uma obra, Ele fazer essa obra, a partir da sua palavra, a partir do conhecimento do seu ser, em profundidade, como Pai, Filho e Espírito Santo, por meio da obediência, restaurando uma condição, pondo em pé um exército numeroso. Eu queria orar por isso.
para que Deus fizesse isso na vida de cada um de nós. Não são as circunstâncias que determinam a nossa fé, mas é a nossa fé que determina como lidamos com as circunstâncias. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. E é isso que nós precisamos entender, dentro de um desafio, a vivermos um avivamento no Vale de Ossos Secos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, como é bom estarmos, ó Deus, juntos com o Teu povo nesse tempo de oração, nesse ajuntamento, nesse círculo de oração, onde as pessoas saem dos seus lares, ó Deus, depois de um dia de trabalho intenso, com chuva na cidade, para estarem aqui Te buscando, Te adorando, Te louvando, e ó Deus, querendo mais e mais de Ti. Nós queremos, ó Deus, irmanar a nossa oração com as palavras de Abacuque: aviva, Senhor, a Tua obra. Aviva a Tua obra no nosso país, aviva a Tua obra no nosso mundo ocidental, aviva a Tua obra na nossa vida, para que possamos verdadeiramente fazermos parte de um exército sobremodo poderoso e numeroso, que marcha vitoriosamente por sobre a terra. Nós Te pedimos isso, abençoa essa igreja, os seus líderes, os seus membros, os seus projetos para este ano, hoje e para todo sempre. Seja glorificado o Teu nome. Amém e amém.